Olá! Bora embarcar numa viagem para entender como a vida se organiza? Pensa só, a gente vai desde uma partícula que nem dá para ver até a complexidade gigantesca do nosso planeta. Hoje, a gente vai explorar essa incrível arquitetura da vida, descobrindo os degraus que conectam a matéria bruta ao universo vibrante dos seres vivos. Então, para a gente começar essa exploração, a pergunta que não quer calar é essa aí. Do que exatamente são feitos os seres vivos? E a resposta, olha, não é uma lista de ingredientes, não. É muito mais uma jornada por diferentes escalas, começando por aquilo que é, nossa, inimaginavelmente pequeno. E essa nossa jornada vai ter tipo 3 grandes atos, tá? Primeiro, a gente vai dar uma olhada no alicerce químico, onde a matéria que não tem vida começa a se organizar. Depois, a gente vai ver o surgimento da unidade viva, o ponto de virada. E por fim, vamos abrir o foco para entender como tudo isso se conecta numa escala bem maior. Ok, vamos lá. Mergulhando de cabeça no nosso primeiro ato, a gente vai para o mundo microscópico. É lá que a mágica começa, sabe? O ponto exato onde componentes sem vida se juntam e acendem a primeira faísca da vida. E tudo, absolutamente tudo, começa aqui, com o átomo. É a menor partezinha da matéria que existe. Sabe a tabela periódica da escola? Então, pensa no carbono, no oxigênio, eles são os tijolinhos básicos, o alicerce de tudo que a gente conhece. Certo, mas e aí? O que acontece quando esses tijolinhos se juntam? Bom, aí eles formam as moléculas. 2 ou mais átomos se ligam e de repente criam algo totalmente novo, com propriedades que eles sozinhos não tinham. O exemplo mais clássico de todos é a molécula de água, o famoso H2O. E olha que sensacional esse exemplo. Pensa só que loucura. O hidrogênio pega fogo, o oxigênio alimenta o fogo. Aí você junta os dois e dá água, que apaga o fogo. Isso é o que a ciência chama de propriedade emergente. É quando o todo é uma coisa completamente diferente da soma das partes. Parece mágica, né? Subindo mais um degrau nessa escada, as moléculas começam a se organizar em estruturas mais complexas, as organelas. Para ficar fácil de entender, imagina que elas são as fábricas ou os departamentos dentro de uma célula. Cada uma tem uma função bem específica. A mitocôndria é a usina de energia, o ribossomo é o canteiro de obras que constrói proteínas e o núcleo é a sala de controle, o chefão. E aqui que o primeiro grande milagre acontece. Quando todas essas organelas se juntam de forma organizada, elas formam a célula. E a célula, gente, é a unidade fundamental da vida. Esse não é só mais um passo, é o passo. É o momento exato em que a química, que é matéria inerte, ganha vida e vira biologia. É a menor coisinha que a gente pode de fato chamar de viva. E para alguns organismos, como as bactérias, a história para por aí. Uma única célula já é uma vida completa. Bom, agora que a gente já tem a nossa unidade viva, a célula, vamos ver como elas se juntam para construir algo bem maior. Como é que elas colaboram para formar um organismo complexo com várias células, tipo um animal ou uma planta? Olha só essa escadinha. Ela mostra o processo perfeitamente. Células parecidas, tipo as células do músculo liso, se agrupam e formam um tecido. Vários tecidos diferentes se juntam para formar um órgão, como o estômago, por exemplo. Aí, vários órgãos trabalham em conjunto e formam um sistema, tipo o sistema digestivo. E no fim, a união de todos os sistemas, tcharam, forma um organismo completo. Mas o ponto-chave aqui é que um organismo não é só um amontoado de peças, sabe? É mais como uma orquestra, uma sinfonia. É uma rede super coordenada de sistemas que dependem um do outro. O sistema respiratório, o circulatório, o nervoso, tá todo mundo trabalhando em harmonia o tempo todo para manter a vida funcionando. Chegamos ao nosso terceiro e último ato. Agora a gente vai dar um zoom out. Vamos ampliar o nosso foco, sair de dentro de um único organismo para explorar como ele interage com os outros seres e com todo o ambiente ao seu redor. E esse é o segundo grande salto da nossa jornada. Percebe? Até agora, a gente estava falando de biologia celular, de fisiologia, de como o corpo funciona por dentro. A partir de agora, a gente entra oficialmente em outro campo, a ecologia, que é justamente o estudo dessas relações de tudo com todo mundo. O primeiro nível da ecologia é a população. E a palavra-chave aqui, que tem que ficar bem clara, é mesma espécie. Uma população é um grupo de organismos da mesma espécie que vivem e convivem numa mesma área. Por exemplo, todos os alces de uma floresta. Isso é uma população. E aqui fica bem claro o contraste com o próximo nível. Enquanto a população foca em uma única espécie,
A comunidade é a galera toda. São todas as espécies diferentes que moram e interagem ali, naquele mesmo lugar. Então não são só os alces. São os alces mais os pinheiros, os fungos no chão, os insetos voando, é a vida toda daquele lugar. E se a gente subir mais um degrau, a gente chega no ecossistema. E para entender o que é um ecossistema, eu gosto de pensar numa equação bem simples. É a comunidade, ou seja, todos os seres vivos, somada aos fatores abióticos do ambiente, quer dizer, tudo aquilo que não é vivo, a água, o solo, a luz do sol, a temperatura. A soma desses dois dá o ecossistema. E, finalmente, a gente chega no topo da escada, o nível máximo, a biosfera. Ela é, basicamente, a soma de todos os ecossistemas da Terra. É a nossa grande esfera de vida, que inclui todo e qualquer lugar do planeta onde a vida conseguiu brotar, desde o fundo do oceano até o pico da montanha mais alta. Ufa! A gente fez uma viagem em tanto, né? Do átomo até a biosfera. Mas fica uma pergunta no ar. O que é que comanda essa estrutura toda? Qual é a planta baixa, o projeto por trás dessa construção magnífica? E a resposta está nessa frase, que é fundamental na biologia. Toda essa organização, essa complexidade toda, não apareceu de repente num passe de mágica. Ela foi moldada durante milhões e milhões de anos pela evolução. A evolução é a grande arquiteta que, usando ferramentas como a seleção natural, foi esculpindo cada nível que a gente viu, desde a primeira célula até a variedade de ecossistemas que existe hoje. E entender isso tudo nos leva a uma última reflexão. Quando a gente se dá conta de que somos, ao mesmo tempo, um universo inteiro de células e também só um pontinho minúsculo na biosfera, surge uma pergunta: qual é o nosso papel no meio disso tudo? Nessa teia da vida que é tão imensa e tão delicada? Bom, talvez só o fato de pensar nisso já seja o primeiro passo para a gente encontrar a resposta.